Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Vamos agora com a aula número 23, tratar de desenvolvimento baseado em componentes. Essas três últimas aulas nós estamos tratando de reuso de software de uma forma geral e agora nós vamos tratar de um assunto bastante relacionado ao reuso de software, que é o desenvolvimento baseado em componentes. A palavra componentes ela já apareceu várias vezes durante essa disciplina de engenharia de software, principalmente na última aula em que nós falamos de linha de produto. E agora a gente vai falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais específica, relacionado ao desenvolvimento baseado em componentes. No caso da aula anterior, em que a gente falou em linha de produto de software, o assunto de componentes apareceu porque quando a gente fala em engenharia de domínio, engenharia de aplicação, nós vimos que quando uma aplicação específica ela vai ser montada, alguns componentes eles podem ser obrigatórios de estarem numa determinada aplicação, num determinado produto, enquanto outros componentes eles podem ser opcionais e um determinado cliente ele pode escolher se ele quer ou não quer um determinado componente. Mas independentemente de estar ou não estar usando a ideia ou a abordagem de linha de produto, nós podemos usar componentes dentro do desenvolvimento de software. Porque você pode querer ou não aproveitar um componente que já existe, que já foi desenvolvido antes, ou você pode querer desenvolver um componente pensando que ele pode ser reaproveitado depois. Isso é o que nós chamamos de desenvolvimento para reuso ou desenvolvimento com reuso, né? Ambos estão dentro do que nós chamamos de engenharia baseado em componentes, que do inglês é a sigla CBSE, Component Based Software Engineering. Então, o que significa desenvolver para reuso ou desenvolver com reuso? O que vem na nossa mente primeiro, quando a gente pensa em desenvolvimento baseado em componentes, é você está desenvolvendo um sistema e você quer aproveitar um ou mais componentes que já existem para facilitar o desenvolvimento do seu sistema. Isso é o desenvolvimento com reuso. Você quer reusar algo que já existe. Mas você também pode desenvolver para reuso. Já que você está desenvolvendo um sistema, você percebe que se você desenvolver um determinado componente com determinadas características, aquele componente ele pode ser reusado futuramente. Então você desenvolve para reuso, pensando num reuso futuro. Bom, e o que é um componente? É difícil você encontrar uma definição única e definitiva para dizer o que é um componente. Nós temos algumas características que definem o que é um componente, mas não existe também uma uniformidade, algo que todos os autores concordem o que é ou o que define, o que caracteriza um componente. Em geral, concorda-se que um componente ele deve ser padronizado. O que significa isso? Que um componente ele deve obedecer um modelo padrão, ou seja, você tem que necessariamente ter uma interface bem definida, documentada, para que você possa saber exatamente como usar. Então, se alguém vai disponibilizar um componente para uso, ele tem que deixar bastante claro qual é a interface, quais são os métodos, como você invoca aquele componente, o que você deve passar como parâmetro e o que ele vai te retornar. Além disso, esse componente ele deve ser independente, ou seja, ele não deve depender de outros componentes ou de outros softwares. Uma vez que você chama esse componente, ele deveria fazer tudo o que ele precisa fazer e lhe dar a resposta. Isso é uma idealização, isso nem sempre é possível, assim como a gente vai ver em alguns exemplos aqui. Agora, se não for possível, se ele não puder ser totalmente independente, ele precisa deixar claro o que ele precisa, do que ele depende. Uma outra característica ele deve poder ser composto,
os componentes devem ser feitos de uma forma que você consiga juntar 2, 3 ou mais componentes para formar um componentezão, por exemplo. Ele deve poder ser implantável, você deve conseguir pegar um componente, juntar dentro do seu sistema para que o seu sistema como um todo possa ser entregável. Então, um componente só faz sentido se ele puder entrar dentro de um sistema maior e ser implantado em um cliente, por exemplo. E, claro, documentado, que tem relação com aquele primeiro item padronizado. O componente ele precisa estar bem documentado para a gente saber exatamente como ele deve ser usado. Então, essa interface do componente, por exemplo, nós temos como representar esse componente através do diagrama de componentes da UML, nós temos o elemento componente da UML, e esse componente ele tem que ter pelo menos a interface provides, o que ele provê. Então, o que um componente provê para quem vai usá-lo. A interface provide ele é representada dessa forma aqui, né? Nesse caso aqui ele estaria tendo 4 interfaces. Essa interface define os serviços que são providos, oferecidos pelo componente para outros componentes. Opcionalmente, existe a interface requires, o que ele requer, que é uma outra notação, né? Define os serviços que são requeridos e que deveriam ser fornecidos por outros componentes. Então, lembra, idealmente, ele não teria essa parte, porque ele seria independente. Ele oferece serviços e não depende de outros serviços. Agora, se ele depender, então deve ficar bastante claro. Um exemplo aqui, um componente coletor de dados que já apareceu em exemplos anteriores, em aulas anteriores. Então, o componente coletor de dados, ele oferece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 serviços. Por exemplo, iniciar o sensor, parar o sensor, inicializar, relatar, listar todos, remover o sensor, entre outros. E esse coletor de dados, ele depende de 2 outros serviços. O sensor, os dados de sensor e o gerenciamento do sensor. Em termos de modelos de componentes, quais são os elementos básicos que um modelo de componentes? O que a gente tem que oferecer quando a gente pensa em componentes? Então, um componente ele precisa oferecer suas interfaces, qual a definição das interfaces, como os componentes podem ser compostos e algumas interfaces específicas. Além disso, informações de uso, que tipos de nomes eu posso usar, então é importante ter um tipo de convenção de nomes, quais os metadados que podem ser usados e como eu posso customizar aqueles componentes. E, por fim, como implantar e usar os componentes, como eles vêm embalados, que tipo de documentação eu posso usar e também um suporte à evolução desses componentes. Um processo para poder tratar a engenharia baseada em componentes. Lembrando que a engenharia pode ser para reuso ou com reuso. Então, pensando na engenharia com reuso. Para eu ter a engenharia com reuso, eu primeiro preciso adquirir os componentes que eu vou usar na engenharia de software baseada em componentes com reuso. Quem é que vai usar os componentes na engenharia de software com reuso? Um especificador, um projetista, um integrador e um mantenedor. Então, esse tipo de papel aqui vai adquirir componentes para usar durante a engenharia de software. Por quê? Porque ele vai usar componentes durante a engenharia de software. Agora, quem é que realmente adquire os componentes é o que está sendo chamado aqui de um bibliotecário. É uma pessoa dentro de uma organização responsável pela biblioteca de componentes. Um vendedor, a pessoa é responsável por vender componentes. Ou o que está sendo chamado aqui de um agente, uma pessoa que vai fazer uma interface, vai ser um intermediário entre um vendedor e um bibliotecário, por exemplo. Já a engenharia de software para reuso, ela significa que
Durante a sua engenharia de software, você vai desenvolver o seu sistema, mas você vai desenvolver um componente que você vai usar, mas você vai jogar ele para a biblioteca. Tá? Então, você vai jogar aquele componente para a biblioteca, para quem vai fazer o gerenciamento de componentes, que vai para o repositório de componentes. Esse repositório de componentes que depois, além de ser gerenciado, ele vai para quem vai adquirir os componentes para ser usado na engenharia com reuso. Quem é que vai usar a engenharia de software? Quem é que vai tratar a engenharia de software para reuso? Analistas de domínio, projetistas, implementadores, mantenedores e analistas de mercado. Então, alguns desses papéis são os mesmos papéis que aparecem aqui, ok? Durante a etapa aqui de gerenciamento de componentes, que é quem gerencia os componentes que estão no repositório, nós temos a etapa de certificação de componentes, basicamente avaliar, validar, verificar esses componentes. Nós podemos ter um certificador, que pode ser local ou externo, para poder certificar esses componentes. E aqui nós também podemos ter, então, o papel do bibliotecário, ajudando, então, no gerenciamento de componentes. Enfim, isso é uma possibilidade, uma sugestão de um processo que vai auxiliar na engenharia de software baseada em componentes, separando aqui o que é a engenharia para reuso e a engenharia com reuso. Em uma mesma organização, pode fazer os dois tipos de engenharia. Detalhando aqui, a engenharia com reuso está detalhada nessa figura. O que seria a engenharia com reuso? Primeiro você vê quais os requisitos do seu sistema. E aí você vê, existem componentes candidatos, né, que eu não vou precisar desenvolver. Então você vai olhar aqui, existem componentes candidatos do repositório que eu não preciso desenvolver? Se sim ou não, eu preciso modificar os requisitos que eu tinha elaborado aqui, porque às vezes não tem um componente do jeito que eu preciso. Mas se eu modificar um pouquinho os meus requisitos, talvez um componente que estava muito próximo vá funcionar. E aí, de repente, eu conversando com o próprio cliente, ele autorize modificar um pouco, porque de repente o sistema vai até ficar mais barato. E aí sim, eu vou projetar a arquitetura. Perceba que primeiro eu dei uma olhada nos componentes antes de projetar a arquitetura, porque isso vai ter um possível impacto na arquitetura, sabendo quais os componentes que estão disponíveis para mim. E aí sim eu identifico de novo os componentes candidatos. Por quê? Porque eu dei primeiro uma olhada e agora é que eu vou realmente fechar a lista dos componentes e assim eu componho os componentes para criar o sistema. A identificação dos componentes, essa identificação e essa identificação aqui, o que é? Basicamente é buscar os componentes, selecionar os componentes e validar os componentes, bastante trivial. Aí, um outro aspecto é a composição dos componentes. Como é que eu componho dois componentes, que é algo que foi destacado como desejável nessa tabela que nós tínhamos aqui, né? Os componentes eles devem ser passíveis de composição. Então, imagina que eu tenho, né, um componente, ele tem que poder oferecer as interfaces do que ele oferece, mas eles podem requerer serviços de outros componentes. Se eles requerem serviços de outros componentes, eles têm que conseguir se ligar a algum componente aqui através de uma interface provided. Então, como é que eu ligo, né? Inclusive, o desenho aqui já é para ele se ligar assim, ok? Então, como é que eu faço esse tipo de ligação? Eu posso fazer uma ligação que é simples assim, né? Que é essa aqui do meio. Então, um componente que requer o serviço de um outro componente, ele simplesmente invoca o outro componente. Isso é uma ligação da forma mais simples que tem. Um componente requer um serviço oferecido pelo outro componente. Agora, se eu tenho dois componentes oferecendo serviço
e eu preciso compor esses dois componentes, eu preciso de um adaptador. Esse adaptador, ele vai consumir o serviço dos outros dois componentes. E um outro nível de composição um outro nível de composição mais complexo é o contrário desse aqui. Esse aqui oferece, esse aqui oferece, e eu estou criando um adaptador que vai consumir dos dois. Já esse aqui, ele consome, ele precisa consumir de um lado e ele oferece do outro. Esse consome de um lado, oferece do outro. E aqui eu estou criando um adaptador desse lado, criando um adaptador desse lado, encapsulando esses dois componentes e estou então criando um outro componente maior que está oferecendo dois serviços e requerendo dois serviços, que seria a abstração dessas duas requisições aqui e desses dois oferecimentos aqui. Aqui eu não tenho nenhum detalhe de semântica, é apenas uma exemplificação, uma ilustração. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de semântica, mas que a gente não vai entrar em detalhes, com um adaptador. Então, eu tenho aqui um sensor que oferece 3 serviços, inicia, para e obtém dados. Aqui eu tenho o coletor de dados, que oferece aqueles 8 serviços e precisa de 2 serviços. Então, o que acontece? Esse coletor de dados precisa de 2 serviços do sensor, mas o sensor oferece 3 serviços. Então, precisa de um adaptador para poder ler esses 3 serviços e oferecer 2 para o coletor de dados. Esse adaptador ele vai ter um código aqui que lê 3 serviços desse e transforma em 2 saídas para esse. Então, esse adaptador, na verdade, ele vai ter uma lógica aqui dentro que, baseado nesse pedido, provavelmente sabe se eu tenho que pedir para esse, para esse, para esse ou para 2, por exemplo. Então, eu tenho que saber uma lógica aqui, justamente porque eu tenho 3 saídas para 2 entradas. Aqui é um outro caso em que um adaptador está, na verdade, consumindo um serviço, 2 serviços e 3 serviços, provavelmente para oferecer algum serviço de nível maior já para o resultado final, até porque ele por si não está oferecendo um serviço aqui. Ele já pode ser o próprio resultado final do sistema, do serviço. Bom, enfim, isso aqui é uma visão geral do que nós temos de desenvolvimento baseado em componentes. Vocês devem imaginar que nós temos muito mais detalhes a respeito disso. O próprio livro do Somerville tem um capítulo específico para desenvolvimento baseado em componentes. Isso aqui é uma visão geral, é um resumo do que nós temos lá. Convido todos a ler esse documento, né? No sistema AVA de vocês tem o direcionamento do que vocês deveriam ler para poder adquirir mais conhecimento a respeito disso. Espero que vocês se interessem pelo assunto e adquiram mais conhecimento a respeito disso. Com isso, nós finalizamos, então, esse conjunto de 23 videoaulas da disciplina de Engenharia de Software. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa disciplina, adquirido bastante conhecimento e talvez nós possamos nos rever em outras oportunidades. Obrigado.